As origens do sotaque do Brasil estão na colonização, quando vieram vários povos em diferentes momentos históricos. Como se sabe, o português imperou sobre os outros idiomas que vieram para cá. Mas esse português ele também sofreu influências de outros povos, como os italianos, os holandeses, os espanhóis, entre outros. E também havia diferença no falar português entre os colonizadores que vieram de toda a parte de Portugal. É importante destacar que a diferença na nossa língua não consiste de erros, mas sim das marcas deixadas por outros idiomas quando entraram na formação do português brasileiro. Caminhões vão levando ou trazendo material de construção. A mística de Brasília contamina o país, de onde caravanas de candangos marcham para o Planalto Central. Não havia nada, absolutamente nada, neste imenso território. Não havia nada, não havia nada, não havia nada. Estudo na UNB faz maravilhosos 6 anos, faço geografia, estou sofrendo, não sei o que falar. O brasiliense ele fala embalharado. Tem hora que ele fala devagar, tem hora que ele fala rápido, tem hora que ele expressa o tom de baiano. Nossa! É uma coisa assim, pega um pouquinho de cada. É uma salada de frutas, não tem um sotaque só. Brasília realmente é uma miscelânea. O termo é integração e acolhimento. Havia um grande acolhimento a quem chegava e havia um grande espírito de solidariedade entre todos. Os trabalhadores, pau de arara que chegavam lá do Nordeste, até de Minas, de Goiás, quando eles chegavam, havia um ponto certo, era a Cidade Livre. A Cidade Livre era o grande centro. Hoje é o núcleo Bandeirante. O pessoal estava chegando, a Cidade Livre era pequena, né? E o pessoal chegava de todos os estados para a construção de Brasília, porque onde está construindo uma cidade nova, o pessoal pensava logo, vamos para lá que tem empregos. As pessoas vêm, trazem suas marcas mais típicas, mas elas não se preservam aqui. Elas, com poucos anos em que a pessoa está aqui, essas marcas desaparecem da sua fala. Principalmente se a pessoa chegou aqui em uma idade mais jovem. Estudo na UNB faz maravilhosos 6 anos, faço geografia, estou sofrendo, não sei o que falar. Sou de Salvador, vim para cá quando tinha 13 anos de idade. Estudei, formei aqui em Brasília. Minha base do meu trabalho é em Brasília. Durante todos esses anos, eu, de uma certa forma, perdi o sotaque de baiano. As pessoas não me reconhecem quando eu falo, como se eu fosse um baiano. Meu nome é Arnaldo Jorge da Silva, nasci na Paraíba, estou com 40 anos de Brasília, nunca perdi o sotaque da Paraíba. Nós somos um polo de recepção de imigrantes. Na literatura internacional sobre essa mobilidade espacial das populações, fica muito claro que qualquer área em que haja o contato, a convivência
dos mais diversos modos de falar, nessas áreas há uma tendência a um amálgama desses modos de falar com um desaparecimento de traços mais típicos. Existia aqui, a partir de 58, uma Rádio Nacional. E essa Rádio Nacional fez uma integração muito grande de todos nós, porque tocava todas as músicas dessas regiões. Tocava a Guarânia, tocava aquela música arrastada de Goiás, tocava o baião do Nordeste e músicas do Rio Grande do Sul. Então promovia muito essa integração e, além dessa integração, ela promovia a remessa de recados daqueles candangos para seus familiares nos estados, etc. E recebia também mensagens. De modo que isso tudo contribuía para que houvesse mais mistura entre as pessoas e mais solidariedade. Você acha que contribuiu para misturar os sotaques de todo mundo, para criar esse sotaque brasiliense, que é diferente? Olha, o sotaque brasiliense, para te falar a verdade, eu nem sei na realidade, porque todo mundo é misturado. Aqui em casa mesmo eu tenho 2 meninos. Um eu acho puxou o sotaque do pai, que é nordestino, que é mais pro lado do Nordeste, e o outro puxou mais o meu sotaque. Então, de certo, o meu sotaque é brasiliense. E como é que é esse sotaque brasiliense? Como é que você acha que é? A gente ainda não dá assim para poder saber qual é o sotaque brasiliense. A senhora acha que tem sotaque? Tem, mas né, às vezes eu falo coisa aqui que eu fico pensando, não é nordestino, não é de coisa, deve ser brasiliense. Isso na UNB faz maravilhosos 6 anos, faço geografia, estou sofrendo, não sei o que falar. Eu acho que o brasiliense não tem sotaques. Eu acredito que não tem sotaque, não. Não, brasiliense não tem sotaque. Não é possível alguém não ter sotaque. Porque o sotaque, ele é a maneira particular de cada indivíduo, na sua língua, pronunciar os fonemas daquela língua. Então, em todas as regiões do país onde se fala uma determinada língua, vai haver sotaque para aquela região. Por exemplo, nós temos aqui em Brasília uma cidade que foi povoada com com a população de diversos estados brasileiros. Então ela vai receber influência de todos esses estados, tanto da região Nordeste, como o Sul, como o Sudeste. É claro que nós temos uma prevalência maior das pessoas de Minas, pela proximidade, de Goiás, e também pelos nordestinos que vieram construir a capital do país. Então, não ter sotaque, isso não acontece. É um som mais limpo, diferente de quando tem uma pessoa que tem sotaque, ela tem aquele ar mais carregado, né? Ela fala mais carregado. Dá pra meio confundir com baiano. É meio baianizense, assim, né? Diferente o sotaque. Eles também curtam as palavras, trocam as letras. É muito comum você observar o encurtamento das palavras. O que seria esse encurtamento? Alguns sons, alguns fonemas que são ditos de maneira bastante nítidas por outros sotaques, na região de Brasília, eles são encurtados. O R se perde, o final da palavra fica suprimido, dando às vezes a impressão de que o brasiliense fala rápido, que não se trata do falar rápido, e sim de encurtar a palavra, de perder alguns sons da palavra. A gente poderia chamar isso de omissão de fonemas, mas isso não é feito de forma consciente, isso já é uma característica do sotaque. Em um lugar você encontra uma pessoa com sotaque baiano, você vai em outro você encontra uma pessoa com sotaque pernambucano. O que acontece é que há um número tão grande de falantes que trouxeram consigo aquele sotaque, aqueles modos de falar, que então as redes sociais acabam sendo constituídas por muitos falantes com aquele sotaque. Então há mais ocorrência de modelos com aquele sotaque. E existe algum traço que permita que a gente perceba de onde a pessoa é? Existe sim. O R, o fonema R, ele é extremamente variante em todas as regiões do país. Palavras que têm o R marcante em várias posições da palavra, seja no início, no meio ou no fim, são palavras onde a gente consegue perceber melhor o sotaque do falante.
Agora o E é aberto, o E fechado, o N de endo, fazendo, comendo. São palavras bastante marcantes, com traços de sonoridade, onde é possível identificar o sotaque do falante. E tem alguma frase que faça a gente perceber que a pessoa é de Brasília? Eu vou sugerir uma frase para vocês. O aeroporto é um lugar de chegadas e partidas, emoções e reencontros. O aeroporto é um lugar de chegadas e partidas, emoções e reencontros. O aeroporto é um lugar de chegadas e partidas, de emoções e reencontros. O aeroporto é um lugar de chegadas e partidas, emoções e reencontros. O aeroporto é um lugar de chegadas e partidas, emoções e reencontros. E aí, entendeu? O goiano puxa o R do paulista, fala o Y do mineiro, come o S do fim das palavras, quando há, inventa S onde não tem. Um bom exemplo é o goiano falando que música. Ele diz, quis música. Algumas gírias goianas são árvore, que quer dizer árvore, arvrinha, para árvore pequena, arvrona, para árvore grande, madurar, para amadurecer, corguim, para diminutivo de corgo. Uma gíria muito usada do goiano é trem. Por exemplo, o trem bom, que significa coisa boa. Quando se constrói uma frase em goianês, é de costume usar somente duas palavras no plural, como por exemplo, as minhas irmãs vai vir passar o feriado aqui comigo. Ao dizer alguma coisa para um goiano, você deve introduzir um assunto dizendo deixa eu te falar, que geralmente vem acompanhado da variação ou, porque assim eles entendem que se trata de um assunto muito sério e eles já estão preparados para ouvir. E este foi um pouco do linguajar goiano. Capital de Mato Grosso do Sul. Campo Grande foi fundada por mineiros que passavam pela região. Agora sobre o dialeto. O dialeto sofreu a influência do tupi, que é a língua que os bandeirantes falavam, e onde eles habitavam, hoje fala o dialeto caipira. A língua tupi não apresenta alguns dos sons habituais da língua portuguesa, como por exemplo, os da letra F, L e R. Isso influenciou no dialeto caipira brasileiro. Por exemplo, o dialeto caipira se caracteriza pelo uso do R retroflexo, como em carta e porta, e pela substituição do dígrafo LH por I, como em palha e milho, que se lê em paia e milho. Nos dois casos, ocorreram uma adaptação da fonética portuguesa à fonética tupi. Outro ponto em comum entre a língua tupi e o dialeto caipira é a ausência da diferenciação entre o singular e o plural. Abá, em tupi, significa tanto homem quanto homens, e já no dialeto caipira, eles usam tanto a casa quanto as casas. O dialeto sertanejo é um dialeto do português brasileiro. É falado no sudoeste, centro-sul e leste do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso do Sul, centro-norte de Goiás e em pequenas porções do oeste de Minas Gerais. Esse dialeto é o desenvolvimento do dialeto caipira, que sofreu fortes influências com as ondas migratórias que ocorreram em direção ao centro-oeste, principalmente após a construção de Brasília. Votei, agora o que é esse? Ai, seu tepanho, ai, seu tepanho, espia, mas agora desde quando? Ai, seu techuço, ai, seu techuço. Marcos Moreno e Frank Viola, o batidão sertanejo. O falar cuiabano, como surgiu?
De acordo com Santiago Almeida, o falar cuiabano surgiu com a hibridação do dialeto caipira, recheado ele próprio do português arcaico, com as línguas indígenas faladas na região. Para defender sua tese, ele compara a pronúncia das consoantes e das vogais faladas em Cuiabá com as consoantes e as vogais faladas na literatura portuguesa europeia séculos passados. Os principais indicadores. Dentre os aspectos fonológicos das consoantes, apresentam-se as africativas ts e ds, que é um traço característico do falar cuiabano. O fenômeno consonantal é o rotacismo, sendo característico do falar cuiabano pela sua intensidade, mas não sendo só exclusivo do falar cuiabano. Exemplos de rotacismo: praca, croves, inglês, que na verdade é placa, cloves, inglês. O que é o rotacismo? É a troca do L pelo R. No falar cuiabano, o rotacismo ele é um indicador. O que é um indicador? O que é um indicador? O indicador é para diferenciar grupos. Exemplo, Cuiabá é um grupo. Agora, Goiânia é outro grupo. Isso aí é o indicador. Agora, em outras regiões, o rotacismo não é um indicador, e sim um marcador. O que é um marcador? Um marcador serve para diferenciar subgrupos, o que é diferentes classes sociais. Então, o rotacismo, quem usa ele são as de classes sociais inferiores, os desescolarizados. A consoante nasal M apresenta uma alteração significativa. Em diversas pronúncias, ela deixa de ser pronunciada e restando só a sua nasalização. Em exemplo, alguma, uma e numa. Quando se nasaliza o M fica uma, alguma e uma. Certamente, muitas características do falar cuiabano ficaram de fora. Mas uma característica que não podemos deixar de fora é o aspecto da entonação. Para um cuiabano falar que ele mora muito longe, ele falaria assim: eu moro lá longe. De acordo com o mestre salesiano Mário, essa toada é uma herança do povo bororo, que está ligada intimamente no falar cuiabano. De um cenário aparentemente homogêneo, Mato Grosso, nesses últimos tempos, se converteu a um cenário heterogêneo. Isso por causa do fluxo migratório, que ocorreu intensamente. Escutam-se aqui não mais apenas o falar cuiabano, mas também o falar gaúcho, o nordestino, o mineiro e entre outros. Tanto escutar de sua fala é horrível, estranha, esquisita e caipira, o matogrossense e o cuiabano foi desenvolvendo uma atitude de vergonha em relação à sua língua materna. Uma das mais marcantes características do povo cuiabano é o jeito de falar. E em comemoração aos 296 anos de Cuiabá, vamos falar um pouco sobre o linguajar cuiabano e o orgulho de ter nascido nesta terra. A placa indica a história desta comunidade, que chega a ser mais antiga do que a própria Cuiabá. Ribeirinhos, pescadores, ceramistas, entre os moradores da mais tradicional comunidade cuiabana, São Gonçalo Beira-Rio, seu Basílio. Tenho orgulho de ser cuiabano. Eu sou cuiabano até na hora da morte. Até na hora da morte. E gosto de Cuiabá porque eu nasci, bem dizer, dentro de Cuiabá. Na fala fácil de seu Basílio, as características marcantes de um linguajar bastante típico desta terra, o linguajar cuiabano. Caçarola é caçarola, né? Agora é caçalora, né? Milho é milho, né? Era tudo o contrário. Vai pra nós rir. Mas agora já não tem mais gente besta, né? Jeito de falar que está se perdendo a cada geração. É o que diz a também cuiabana de Chapecruz, Alice Conceição.
o único que fala bem cuiabano é o meu tio, né? Quer dizer, eu já falo bem diferente dele, porque eu acho que vem de geração em geração, mas que cada um tem seu sotaque de falar. Então, a minha conversa é bem diferente, né? Os meus filhos já é diferente da minha conversa, os meus netos também. O preconceito linguístico, ele é uma atitude discriminatória contra as variedades linguísticas, tipo um sotaque de cada região, e na maioria das vezes ele é conhecido como erros gramaticais. E segundo uma linguista chamada Martha Cherry, ela diz que é o julgamento depreciativo, desrespeitoso, jocoso e consequentemente humilhante da fala do outro ou da própria fala. Geralmente atinge as variedades associadas a grupos de menor prestígio social. Assim, sempre tem aquela frase, né, que brasileiro não sabe falar português, que só em Portugal se fala o português correto. Mas a língua falada no Brasil, do ponto de vista linguístico, já tem regras que cada vez mais diferencia da gramática falada em Portugal. E as diferenças entre o português em português de Portugal e o português falado no Brasil são bem grandes, que na maioria das vezes acaba surgindo muita, digamos, de dificuldade de compreensão sobre isso. E o nível de semelhança entre os brasileiros e portugueses é a escrita formal e a ortografia, que não muda quase nada, que praticamente é a mesma. E o preconceito linguístico no Brasil nem sempre se dá a pessoas das zonas rurais, e sim de diferentes sotaques apresentados no país. A mídia, assim, os principais meios de comunicação, tipo TV, rádio, internet, deveriam combater o preconceito linguístico ao invés de reforçar da maneira que eles fazem. Assim, se a gente fazer uma análise do assunto, a gente vai ver que a sociedade acusa as pessoas, tipo, se você é pobre, você vai ter uma língua pobre. Se você vem de uma região atrasada, a sua língua vai ser atrasada. E a conclusão que a gente tem é que a maioria das variedades linguísticas, elas sempre serão consideradas como errada, porque não corresponde àquilo que as pessoas do poder da sociedade acham correto. E ouvi muito, né, aquela frase que é certo falar assim porque se escreve assim. Isso explica a variação onde nenhuma língua é falada da mesma forma em todos os lugares. Tipo, cada região vai ter um sotaque diferente de se falar. E a supervalorização da língua escrita combina com o desprezo da língua falada, que isso é um preconceito. E também, tipo, é lógico que a ortografia... Desculpa. Que a ortografia segue regras que é claro que devem ser cumpridas. Mas nem sempre a fala deve imitar a escrita. Pois, como a gente percebe no nosso dia a dia, o ser humano aprende primeiro a falar, a depois a escrever. E vamos dizer que seria hipocrisia se a gente afirmar que a fala deve ser como a escrita.